Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos debates mais importantes da filosofia ocidental. É um verdadeiro confronto de gigantes que moldou o jeito que a gente pensa por mais de 2000 anos. Estamos falando da batalha entre Platão e ninguém menos que o seu maior aluno, Aristóteles. Então, para começar, a coisa toda parte de uma pergunta que, olha, abala tudo. Uma pergunta que mexe com a base da nossa percepção. E se? E se esse mundo que a gente vê, toca, ouve, não for o mundo real? E se tudo isso for só uma sombra, sabe? Uma cópia meio mal feita de uma realidade muito superior. É essa a provocação que dá o pontapé inicial em tudo. Bom, para entender esse conflito, primeiro a gente precisa conhecer os protagonistas, né? De um lado temos Platão, o grande mestre, o cara que fundou a famosa academia em Atenas, e do outro, o seu aluno mais brilhante, Aristóteles. Essa linha do tempo aqui mostra o quão próximos eles eram. Pensa bem, Aristóteles passou quase 20 anos na academia do Platão. 20 anos, bebendo direto da fonte, absorvendo tudo. Ele não era um qualquer ali, não. Ele era tipo o sucessor mais óbvio, o herdeiro intelectual. E é exatamente aqui que a história fica fascinante. Porque não se trata de uma discordância qualquer, de um detalhezinho, não. É um rompimento total, fundamental, sobre o que é a própria existência. É literalmente uma revolução filosófica liderada pelo aluno contra o seu mestre. Então, para a gente entender a crítica do Aristóteles, a gente tem que primeiro entender qual era o alvo dele, certo? A filosofia do Platão, ela é toda construída em cima de uma ideia bem radical, a de que existem dois mundos completamente distintos. Na cabeça do Platão, o mundo que a gente experimenta com os nossos sentidos, esse que a gente vê e toca, o mundo sensível, ele é instável, ele engana, é o reino da doxa, que é basicamente a opinião. Já a realidade de verdade, o conhecimento para valer, a episteme, essa mora no mundo inteligível. Um plano de formas que são perfeitas, eternas. A tal da linha dividida do Platão é tipo um mapa para essa jornada. A gente começa lá embaixo, sabe, no mundo sensível, vendo só sombras e imagens, o que ele chamava de eicasia. Mas aí, conforme a gente vai usando a razão, a gente sobe, ascende para o mundo inteligível. E lá a gente consegue entender as formas puras. E no topo de tudo, a ideia do bem, que é o que ilumina todo o resto. E a metáfora mais poderosa que Platão usa para essa ideia toda é, claro, a famosa alegoria da caverna. Ele pede para a gente imaginar o seguinte: prisioneiros, acorrentados, que a vida inteira só conseguiram ver sombras projetadas numa parede. Para eles, aquelas sombras são a realidade. Então, a sacada é essa. A caverna é o nosso mundo do dia a dia. Os prisioneiros somos nós, que aceitamos o que os nossos sentidos mostram como se fosse a verdade absoluta. E a libertação? Para o Platão, a libertação é essa jornada filosófica para fora da caverna em direção à luz do sol, que simboliza a verdade suprema, a tal da ideia do bem. E o mais louco é que essa alegoria, mesmo sendo tão antiga, parece que foi escrita ontem. É assustador como ela se encaixa nos dias de hoje. O material de origem que a gente usou aponta que as distrações modernas, pensa aí no feed infinito das redes sociais, funcionam exatamente como as sombras na parede. Elas prendem a nossa atenção no superficial e nos afastam de buscar um conhecimento mais de verdade, mais profundo. Ok, mas depois de passar quase 2 décadas ouvindo tudo isso, Aristóteles ele desenvolveu uma objeção gigantesca. E ele não estava só querendo corrigir um detalhe do mestre, não. Ele estava virando toda a metafísica do Platão de cabeça para baixo. Sabe aquela pintura famosa, A Escola de Atenas? Ela resume essa briga de forma perfeita. Dá uma olhada. Platão está lá, apontando para cima, para o mundo das ideias, para o transcendente. Já o Aristóteles, pelo contrário, está com a palma da mão virada para baixo, para a terra, para este mundo aqui, físico, observável. São 2 gestos que representam 2 filosofias inteiras. A pergunta do Aristóteles era direta e sinceramente devastadora. Ele dizia: ok, Platão, se essas formas perfeitas existem num plano totalmente separado, como é que elas influenciam o nosso mundo bagunçado? Como é que a forma de um cavalo abstrata causa a existência desse cavalo aqui, de carne e osso, na minha frente? E para Aristóteles, Platão simplesmente não tinha uma boa resposta para isso. Então qual foi a solução do Aristóteles? Foi radical. Ele simplesmente abandonou a ideia de 2 mundos. Chega disso. Em vez de olhar para os céus, ele se concentrou em encontrar a realidade bem aqui, no único mundo que a gente tem.
Para ele, a realidade não era uma ideia de cadeira flutuando por aí. A realidade é esta cadeira aqui, de madeira, uma cadeira em que alguém pode sentar. A verdade, então, tem que ser encontrada observando o mundo e não tentando fugir dele. Para explicar isso, ele criou um conceito-chave, o sínulo. A ideia é que cada coisa individual que existe é uma união, uma fusão que não dá para separar de dois princípios, a matéria e a forma. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Pensa numa estátua. A matéria, ou raio, é o do que a coisa é feita, nesse caso, o mármore. A forma, ou morfe, não é só o desenho, o contorno. É a essência, a estrutura que faz aquilo ser o que é. A ideia de ser aquela estátua específica. Quando a gente junta os dois, matéria e forma, a gente tem o sínulo, a estátua real, concreta, que a gente pode tocar. A forma, para Aristóteles, não existe num outro mundo. Ela existe dentro do mármore. Tem uma frase do próprio Aristóteles que resume isso perfeitamente. O cavalo não existe. O que existe é este ou aquele cavalo. Ou seja, não existe um cavalão universal flutuando no mundo das ideias. O que existe são cavalos individuais, e é a partir da observação deles que a nossa mente cria o conceito a forma de cavalo. E esse debate, ele não ficou lá na Grécia Antiga, enterrado em Atenas. Essa divergência entre mestre e aluno acabou criando dois caminhos, duas grandes estradas filosóficas que todo o pensamento ocidental seguiria por séculos e séculos. De um lado, a gente tem o idealismo do Platão, a ideia de que a verdade fundamental está na razão, nas ideias abstratas, e do outro lado, o empirismo de Aristóteles, que bate o pé e diz que o conhecimento começa aqui, com a experiência dos sentidos, com a observação do mundo natural. E por que isso importa hoje? Porque essa tensão fundamental, ela está em todo lugar. A ciência moderna, por exemplo, com toda sua ênfase na observação, no experimento, ela tem uma dívida gigantesca com Aristóteles. Ao mesmo tempo, muitas tradições religiosas e filosóficas que buscam verdades que vão além do mundo físico, elas ecoam, e muito, o idealismo de Platão. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. Será que a realidade é algo que a gente descobre aqui, com nossos sentidos, com a ciência, como acreditava Aristóteles? Ou será que existe uma verdade mais profunda, um sentido maior, que a gente só alcança quando olha para além das sombras do nosso dia a dia, como insistia Platão? A batalha, como se vê, continua.